Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quantos sentem Jesus nessa noite aqui? Só os que sentem Jesus, só os que já sentiram Jesus, só os que querem mais de Jesus nessa noite. Deus é poderoso. Nós estamos aqui nesse período de oração que é tão glorioso e importante para a igreja, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. E o meu desejo era continuar. Meu desejo era continuar em oração. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 4. Lucas, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 14 a seguir. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Mais um versículo, 21. Então, começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Amém? Pode assentar, Deus abençoe os irmãos. Que privilégio para aqueles que viveram os tempos de Jesus no seu ministério na terra. Mas eles, segundo o próprio Cristo, nós somos muito mais bem-aventurados do que eles. Porque eles tiveram o privilégio, eles puderam contemplar, eles puderam viver, eles puderam conviver com Jesus dentro daquele contexto de um propósito de Deus para a vida de Israel. Mas muito melhor nós que cremos, irmãos, e não vimos. Muito mais nós que cremos porque nós ouvimos falar a respeito de Jesus. E toda vez que eu olho para Jesus dentro dos seus feitos, eu gostaria muito de me parecer cada dia mais com Jesus. Eu gostaria que tudo aquilo que Jesus ele fez e liberou para nossas vidas, dizendo que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Me dá um desejo muito grande de vivenciar, de querer ver tudo aquilo que Jesus ele fez. E antes de ir, ele comissionou a igreja, ele delegou autoridade à igreja, para que a igreja desse continuidade naquilo que ele iniciou. Porque a obra dele, ela não teve o fim como no dia em que ele foi crucificado, como os discípulos entenderam entre eles que havia acabado depois que Jesus morreu. Então todos eles fugiram, todos eles se esconderam, entenderam com eles: olha, aquele que nós imaginávamos que estaria conosco sempre morreu. Mas é porque eles haviam esquecido do que o Cristo
necessitaria de passar pela mão dos malfeitores, ser humilhado, passar pela morte, mas eles esqueceram que ao terceiro dia, Jesus ele ressuscitaria dentre os mortos, e poderia dizer que o nosso Deus, ou podemos dizer que o nosso Deus, não é um Deus morto, é um Deus vivo. E ele esteve com os discípulos, ensinando, comendo, por cerca de 40 dias. E ele foi em ascensão ao céu. Ele foi conduzido, juntamente com os anjos, aos céus. E os anjos diziam àqueles que contemplavam para que não pasmassem. Porque da mesma forma que os olhos deles estavam vendo subir, assim da mesma forma ele viria outra vez. E ele falou assim: olha, para que vocês não sejam órfãos, para que vocês não se sintam sozinhos, para que vocês não pensem que essa obra vocês vão fazer somente por vocês ou vocês só. A Bíblia disse que ele falou: olha, não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador para que esteja com vocês todos os dias até a consumação do século. Então é maravilhoso demais nós sabemos que nós temos esse privilégio. É maravilhoso demais sabermos que a unção que estava em Jesus, essa unção também é derramada sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. É maravilhoso demais nós sabemos que Jesus, Ele distribuiu entre nós aquilo que é dele, Ele entregou a nós. E os cultos de Jesus eram cultos que faziam a diferença. Os cultos de Jesus não eram aqueles cultos em que as pessoas ficavam esperando acabar para ir embora. Naqueles cultos que eles sentavam e ficavam lá esperando somente a bênção apostólica para ir embora. Não, os cultos de Jesus eram cultos diferentes. Todos os cultos em que Jesus estava, algo de diferente acontecia. Todos os cultos em que Jesus chegava, um milagre acontecia. Algo extraordinário acontecia. Algo que era anormal na vida daquele povo acontecia. É por isso que os cultos de Jesus eram cultos abençoados. Agora nós não podemos entender que os nossos cultos ainda não são assim. Os nossos cultos, quando Jesus está, coisas maravilhosas demais acontecem no nosso meio. Coisas poderosas demais acontecem no nosso meio. É porque dificilmente as pessoas testemunham. É porque dificilmente as pessoas até percebem o que foi feito, o que Jesus realizou através daquele culto na minha vida e na sua vida. Para que possa valer a minha palavra como testemunho, eu cheguei aqui, parece que eu estava com 100 quilos dentro de mim, pesado eu já sou no normal, mas eu estava assim, olha, fadigado. Eu dobrei meu joelho para poder orar e eu estava me sentindo assim, sem a liberdade, como se eu estivesse preso. Eu não sei se o cansado, ou se alguma batalha, eu não sei a origem ou a procedência da forma com que eu estava me sentindo, mas quando a igreja começou a orar, e nós entramos na presença de Deus em oração, é como se tudo aquilo deixasse de existir. E o mundo espiritual, ele veio de uma forma diferente na minha vida. Eu fui renovado, fui restaurado, fiquei animado, fiquei fortalecido com o desejo de Jesus, com o desejo de estar no culto. Porque o culto na nossa vida faz a diferença. E esse dia Jesus chega na sinagoga em Nazaré, e seria um sábado, como qualquer outro sábado. E deram para Jesus fazer a leitura oficial. E Jesus pega o livro e abre em Isaías. Porque na separação da Bíblia hoje seria Isaías capítulo 61. E quando ele coloca aquela leitura diante dos irmãos,
que ele começa a declarar e dizer que o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, como se não bastasse, ele faz uma declaração de gerar impacto em todos eles. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ele estava dizendo assim: olha, eu não estou somente lendo para vocês o que está escrito no livro. Está se cumprindo neste lugar, neste sábado, a vontade de Deus. A profecia de Isaías está se cumprindo em mim, dizia ele dessa forma. Porque Jesus, ele veio nessa terra, irmãos, para cumprir alguns propósitos. E ele revela alguns propósitos que ele veio para que se cumprisse na vida dele. E essas declarações, elas são poderosas demais e novidade para aqueles. Porque Jesus, ele veio para fazer com que as coisas velhas se tornassem novas. Ele veio para quebrar alguns paradigmas da ocasião, da época, para revelar a Ele mesmo, o Filho de Deus se revelando aos homens. E quando Jesus veio, Jesus não veio como um homem natural, ele veio dotado, totalmente cheio pela presença do Espírito Santo do Senhor, totalmente ungido de Deus para cumprir a vontade do próprio Deus na vida dele. Então, quando ele faz declarações que ele veio para curar os quebrantados de coração, para evangelizar os pobres, para colocar em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, ele veio não somente com discurso, somente com palavras. A palavra dele, ela se cumpria na vida daqueles que seguiam Jesus. A palavra dele, ela veio para fazer o cumprimento na vida daqueles que se aproximaram de Jesus. E por vários testemunhos nós temos nas Escrituras os feitos de Jesus na vida das pessoas. E para que o nome de Jesus ele seja mais glorificado ainda, nós ainda nos dias de hoje, nós contemplamos os feitos de Jesus em nossas vidas. Nós somente não ouvimos falar, nós vivenciamos. Nós ao menos somente lemos o que Jesus fez, não, ele ainda continua fazendo, e ele faz na minha vida, ele faz na sua vida, ele faz na minha casa, ele faz na sua casa, ele faz aqui na igreja, ele faz na congregação, aonde Jesus está, irmãos, ele faz, porque é ele que faz, porque é ele que faz. E os cultos da sinagoga sem Jesus não tinha graça, era só um ajuntamento de pessoas. Era só ritual. Sabe por quê? Porque o principal da igreja se chama Jesus. Nós nunca podemos querer assumir o lugar de principal. Quando o principal da sinagoga ele chega, Jesus chegou, o principal da sinagoga deixou de ser o principal. Embora ele tivesse esse título, mas ele deixou de ser o principal. Porque o principal se chama Jesus. O principal na igreja se chama Jesus. Quem tem que ser adorado na igreja se chama Jesus. Quem tem que ser reverenciado na igreja se chama Jesus. Diante de quem nós temos que dobrar na igreja? Diante de Jesus. Porque Ele é o Senhor da igreja. E nessas indas e vindas de Jesus à sinagoga, libertando, curando, colocando em liberdade os cativos, apregoando o ano aceitável do Senhor, curando os enfermos,
num desses pontos estratégicos de Jesus, que era a sinagoga. Ele chega em uma certa sinagoga, e lá na sinagoga tinha uma mulher que há 18 anos andava curvada. Há 18 anos ela estava aprisionada. Há 18 anos ela andava encurvada. E a Bíblia diz que quando Jesus está na sinagoga, Jesus manda chamar aquela mulher. E quando ele manda chamar aquela mulher, ele liberta aquela mulher daquele mal em que ela 18 anos vivia. E o pior não é isso. O pior é que só quem sabia do sofrimento daquela mulher era ela e Jesus. Só quem sabia do estado daquela mulher era ela e Jesus. Só quem sabia o que aquela mulher passava era só ela e Jesus. Aí eu faço a pergunta e ela palpita dentro do meu coração. E eu pergunto: qual é a sua situação? Qual é o seu estado? Como você está? Porque só conhece, irmãos, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas limitações, o nosso choro, só nós que conhecemos em Jesus. Enquanto todas aquelas pessoas estavam naquela sinagoga, todos a viam como uma mulher corcunda. Todos acostumaram a estar com ela naquela situação. E eles não podiam fazer nada por ela. Toda tentativa a favor daquela mulher, para parte dos interessados, seria em vão. Será que nós podemos conseguir entender que as nossas situações, as nossas dificuldades, o nosso estado, só Jesus pode fazer alguma coisa por nós? Vocês sabiam que o estado em que você está, a tentativa das pessoas, elas podem até ter boa intenção, elas podem até buscar opções de querer te ajudar, mas a obra não vai ser feita como a obra em que Jesus, quando Ele colocar a mão, ela vai ser feita. Aquela mulher por 18 anos padeceu daquela situação. E quando Jesus convida aquela mulher a vir a Ele, e coloca a mão naquela mulher, se cumpriu as escrituras de Jesus. Porque Ele estava colocando em liberdade uma pessoa que estava aprisionada. Ele estava trazendo a liberdade àquela mulher que por 18 anos estava naquele estado. Só que o que foi revelado foi algo sobrenatural, porque Jesus, Ele é sobrenatural. As coisas de Jesus, elas são para gerar espanto mesmo nas pessoas, para gerar impacto mesmo. Que quando Jesus, Ele é questionado pelo que Ele havia feito, aquela mulher no sábado, porque o líder daquela sinagoga, ele se levanta contra Jesus e diz: olha, não tem todos os dias, 6 dias da semana para que vocês sejam curados? Aí vem vocês no sábado e querem ser curados? Jesus falou assim: não solta vocês os bois da manjedoura? Não tem vocês os cuidados que você tem que fazer? Aí Jesus revela: quando mais essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás a aprisionava.
18 anos que Satanás estava nas costas daquela mulher. 18 anos que aquela mulher era escravizada por Satanás. 18 anos que Satanás amarrou aquela mulher naquela posição e não soltava ela. Sabe por quê? Porque das funções de Satanás é isso, é aprisionar, é amarrar, é impedir. As funções de Satanás, irmãos, é gerar destruição, é gerar morte, é gerar separação. E Satanás, ele nunca brincou de ser Satanás. O diabo nunca brincou de ser diabo. Às vezes as pessoas querem brincar com ele, mas ele não está de brincadeira com ninguém. Às vezes as pessoas querem fazer chacota dele, zombar dele, mas ele não está de brincadeira com ninguém. A obra que ele veio fazer, ou a obra que ele faz, ele leva muito a sério aquilo que ele faz. E ele faz é para fazer mesmo. Então há 18 anos aquela mulher ficou amarrada naquela posição. Há 18 anos ela não saía daquele estado. Só que o que as pessoas pensavam que era patológico, Jesus revelou, olha, não é não, é espiritual. O que eles pensavam que a medicina pudesse dar alternativa, solução, ou alguma cirurgia, Jesus revelou, não pode não, só pode, porque Jesus é que colocou em liberdade aquilo que aprisionava ela. Porque se não fosse por Jesus, aquela mulher morreria corcunda. Se não fosse por Jesus, aquela mulher, ela ficaria aprisionada até que ela encontrasse com a morte. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas situações, em muitas vidas, que as pessoas estão pensando que é assim mesmo. Que as pessoas não estão tendo discernimento do que é espiritual e do que não é. Estão entrando num caminho da normalidade. Estão entrando num caminho do que é desse jeito mesmo. Só que o que o Espírito de Deus me disse na minha casa, há pouco tempo atrás, a verdade não é essa. A verdade é que muitas pessoas estão aprisionadas pelo inimigo e não sabem. Muitas pessoas estão enfermas e não sabem. Eu não quero colocar afirmação em cima de quê? Para que não tenha confusão no que eu vou falar. Ah, então toda doença é espiritual? Não. Estou falando que algumas situações é espiritual. Principalmente quando o assunto é espiritual. Tem muitas pessoas que não estão andando encurvadas. Não estão corcundas. Mas elas estão com um problema sério no joelho. Estão com problema sério nos pés. Estão com problema sério na boca. Estão com problema sério nos ouvidos. Estão com problema sério nos braços, nas mãos. Talvez tem pessoas que não estão andando corcundas, mas tem problema no joelho, sabe por quê? Por não consegue mais dobrar o seu joelho na presença dEle. Talvez tem pessoas aqui que em vez de andar curvada, anda tão em pé, que não consegue mais se dobrar na presença dEle. Não consegue mais dobrar os joelhos para orar. Tem pessoas que já não conseguem mais caminhar, não conseguem mais andar, estão com os pés amarrados. E nós temos que entender que isso, irmão, não é natural, isso é espiritual. A vida da igreja, a nossa vida espiritual, ela é regida pelo que é espiritual. E se nós não conseguimos fazer com que o espiritual cumpra em nós, irmão, o inimigo, irmão, ele está agindo, está querendo nos impedir de nós agirmos como pessoas espirituais. Pessoas que já não conseguem mais andar na presença de Deus.
Pessoas que já não conseguem mais glorificar a Deus, abrir a boca e glorificar Jesus. Pessoas que já têm problema de vista de tal gravidade, que já não conseguem mais fazer leitura bíblica. Já não consegue mais falar de Jesus. Sabe por quê? Porque existe uma estratégia de Satanás por trás, aonde o olho humano não vê, mas Jesus vê. Existe um plano do inimigo de neutralizar a ação da igreja. Existe um plano diabólico, e ele é regido no mundo espiritual, que a todo tempo ele planeja contra a minha vida e contra a sua vida. Tudo que o inimigo quer é que a gente ande contrário àquilo que Deus quer. E se nós não estamos conseguindo fazer, irmão, não é porque nós não, irmão, é porque por um lado existe o lado maligno da coisa, o lado espiritual, para colocar dificuldade em tudo aquilo que Jesus ordena que a gente seja ou faça, e a gente não faz. Porque quando João ele descreve que o inimigo, ele veio, o ladrão veio não somente para roubar, matar e destruir. Esse é o plano dele. Mas Jesus diz que ele veio para que dá vida e abundância. O propósito de Jesus sobre nós, sobre a igreja, sobre a terra, é desfazer as obras do diabo. E ele tem poder para isso. Só que as pessoas estão caminhando, a igreja está caminhando. Tem igreja que a gente vai e a gente sai de lá com dor de cabeça. Tem igreja que a gente vai para participar de culto, a gente vai para adorar Jesus, a gente sai de lá passando mal. Eu falei para o pastor Wilson, eu fui pregar numa festividade na igreja, não é nosso campo não, no Valparaíso. Quando eu saí de lá, eu falei com minha esposa, minha filha, vamos embora correndo, pelo amor de Deus, eu estou passando mal. Isso é porque eu fui para pregar, suei, rasguei o paletó, rasguei a camisa, e suei, bebi água e suava, e buscava, e no meu espírito, enquanto eu pregava, eu ficava intercedendo e perguntando para Jesus, Jesus, o que está acontecendo dentro desse lugar aqui? Porque nada acontece, nada flui, nada se manifesta, não vê a reação das pessoas, não vê a reação no púlpito, não vê a reação em ninguém. Os músicos, quando vai tocar, parece que está lá no mundo da lua, quando vai cantar, parece que não tem vida. O que está acontecendo aqui? O pastor falou quinta-feira da escola profética sobre o que rege o mundo espiritual. Aquela mulher por 18 anos ficou naquele estado, até o dia em que Jesus chamou aquela mulher e colocou as mãos sobre ela. E aquilo que aprisionava, já não aprisionava mais. Agora aquela mulher se posicionou. Agora aquela mulher se tomou posição. Agora aquela mulher ficou na posição que elas tinham que ficar. Agora aquela mulher estava com liberdade, ela podia ir e vir. Agora que a mulher podia rodar, podia levantar, podia cair, podia rolar, ela podia dar cambalhota se ela quisesse, ela podia deitar, ela podia sentar, ela estava na posição em que ela devia ficar. Jesus trouxe ela à sua posição original. E qual é a nossa posição? Porque o mundo espiritual, ele rege o nosso posicionamento. O que é espiritual dita o nosso comportamento. Por
Por exemplo, vamos ficar em pé, vamos orar em pé. Está ditando o nosso comportamento. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Vai ditar outra coisa, o mundo espiritual. Vamos levantar nossa mão e vamos orar com as nossas mãos erguidas. Então a gente levanta nossas mãos, ergue, porque o mundo espiritual está ditando e nós estamos na posição. Então nós levantamos a nossa mão e nós vamos orar. Agora nós vamos levantar nossas duas mãos. Então nós vamos adorar Jesus com as nossas duas mãos levantadas. O mundo espiritual está ditando a nós: levante as duas mãos e nós vamos levantar, nós vamos adorar. Agora nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar de joelho dobrado. O mundo espiritual está regindo o nosso momento, o nosso comportamento. Então nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos orar de joelho dobrado. Sabe por quê? Nós estamos na posição que Deus quer. É a posição que Jesus nos chamou para estar. É hora de ir para o culto, então. É a hora de ir para o culto. Regeu, deu ordem. É o momento nosso espiritual. Aí sabe o que o inimigo está fazendo? Está amarrando as pessoas. Está amarrando as pessoas. Está amarrando as pessoas em casa. Está prendendo as pessoas em casa. Está prendendo as pessoas na televisão. Está prendendo as pessoas nas suas atividades que você não abre mão para se posicionar no momento de Jesus. São pessoas amarradas. Eu poderia até dizer que as pessoas estão amarradas dentro das suas condições, mas não vou dizer isso não, porque não é, porque é muito maior do que isso, é espiritual. Tudo aquilo, irmãos, que nos impede de termos a ação, a atitude espiritual que nós devemos ter, e não temos, é porque estamos aprisionados, amarrados, presos. E a pior situação de uma pessoa é ela ser presa. Não tem coisa pior do que você chegar numa penitenciária, numa delegacia e ver o preso lá. Não tem coisa mais triste do que você olhar para uma gaiola e ver um passarinho preso. Passarinho não foi feito para ficar preso. Eu acho que isso é pecado. Porque Jesus falou assim: olha, vê-se os pássaros, não semeiam, não ajuntam celeiro, mas o Senhor os sustenta. O passarinho não foi feito para ficar preso. Jesus falou: passarinho fica livre, quem cuida dele sou eu, quem sustenta ele sou eu. E a pior coisa que tem é olhar para a pessoa aprisionada. O preso, ele fica acanhado. O preso, ele tem pouca opção. O preso, ele está tão limitado que ele deixa de ser quem realmente ele deveria ser, porque está aprisionado. Paulo, com toda a sua energia, com toda a sua saúde espiritual, com toda a sua disposição espiritual, quando quiseram prender Paulo, Paulo não aceitou. Quando eles quiseram amarrar os pés de Paulo, as mãos de Paulo, Paulo não concordou com aquela situação. E talvez Paulo faça uma declaração sem declarar, só pelo seu comportamento. Na conjectura eu posso dizer que Paulo podia dizer para ele mesmo, ou entre ele e Silas, entre Silas e ele, num bate-papo entre os dois, e dizendo: olha, Paulo, ou Silas, nós estamos presos, mas essa prisão não é capaz de nos deter. Essa prisão que o homem quis nos impor
ela não é capaz de nos deter. Só que a atitude de Paulo não foi de quem estava preso. A atitude de Paulo, embora estivesse preso, ele se posiciona como aquele que é livre. Porque a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a louvar, a orar e a louvar, a orar e a louvar, a orar e a louvar. Ele estava dizendo, olha, preso nas condições físicas, mas a minha alma está livre, a minha alma está livre, a minha alma está livre. É por isso que eu oro, por isso que eu louvo, é por isso que eu oro, é por isso que eu adoro. Porque a condição do preso é essa, limitada. Porque a prisão nada é do que deixarmos de desfrutar de uma liberdade que nos foi imposta. Deixar de desfrutar de uma liberdade que nos foi imposta. E Jesus fez declaração, eu vim colocar em liberdade os cativos. Eu vim dar vista aos cegos. Eu vim para que vocês sejam livres. Ele vai lá e liberta aquela mulher que Satanás aprisionava. Ele estava fazendo a sua palavra valer. Ele estava fazendo a sua palavra se cumprir. Aí eu vou fazer agora uma colocação. Nós não podemos aceitar a condição de estar presos. Nós não podemos aceitar a prisão. Sabe por quê? Porque a liberdade é muito melhor. Ser livre é muito melhor. Desfrutar da liberdade é muito melhor. Andar na liberdade é muito melhor. Mas qual é essa liberdade? Eu não falo da física, eu falo da espiritual. Eu falo da alma. A alma aprisionada é uma coisa que martiriza as pessoas. A alma aprisionada, a pessoa fica amarrada. A alma aprisionada, a pessoa fica impedida. Ana, enquanto ficou amargurada de alma, ela não teve atitude. Olha, quem resolveu ter atitude, a amargura da alma dela saiu e ela conseguiu chorar, ela conseguiu louvar, ela conseguiu até comer na presença do Senhor. Sabe por quê? Ela saiu do estado de prisão e entrou no processo de libertação. Quando ela entrou no processo da liberdade, aí ela conseguiu respirar, ela conseguiu estar bem na presença do Senhor, ela conseguiu agora enxergar Jesus como Jesus é. Por que pessoas não desfrutam da liberdade proporcionada por Jesus? Por que a gente prega e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres para quê, irmão? Livres, irmãos, para desfrutar daquilo que Jesus tem a nos proporcionar. Livres para desfrutar do gozo do Espírito Santo. Livres para andarmos em liberdade na presença do Senhor. Porque onde existe liberdade, aí existe ação do Espírito Santo. Aonde existe a liberdade em nós, é aí que o Espírito Santo ele vai movimentar sobre a nossa vida. Aprisionada, 18 anos amarrada, até que a ordem veio de cima. E aquela mulher foi livre. Que felicidade uma mulher livre daquela dentro da casa dela, hein?
Que felicidade para os parentes daquela mulher quando ela chegou livre, né? Que felicidade para as pessoas que gostavam dela quando viu ela naquele estado. Que alegria que Jesus sentiu no seu coração em poder proporcionar a libertação àquela mulher. Os inimigos acharam ruim, mas eu não vou dar ibope para inimigo, não. Eu vou dar ibope para Jesus aqui nessa noite. Eu vou dar ibope naquilo que Jesus ele tem a fazer na minha vida e na sua vida. Nós vamos dar ibope para esse nome poderoso que é Jesus de Nazaré, que essa noite vai colocar em liberdade alguns cativos. Vai trazer a libertação aonde existe prisão. Mas nós não podemos cair na normalidade de que achar que está tudo normal dentro do anormal. Quantas vidas amarradas, casamentos amarrados, o casamento não prospera, o casamento não fica abençoado. O casamento, a pessoa não consegue desfrutar da liberdade, do gozo, da felicidade do casamento. Às vezes as pessoas eles estão dentro da igreja servindo a Jesus, mas é um mar de tristeza. Às vezes o seu negócio, que é para ser próspero, porque você é um servo de Deus, e nós temos uma vantagem muito grande em cima disso aí, a coisa não está andando. Irmão, talvez tenha alguma coisa amarrando lá, nós precisamos de descobrir esse negócio. Jesus vai revelar essas coisas espirituais, sabe para quê? Para nós começarmos a desfrutar daquilo que Ele quer nos proporcionar. Que é a coisa mais gostosa de desfrutar do que a presença do Espírito Santo. Que é falar línguas estranhas, que é batizar no Espírito Santo, orar em línguas estranhas. Acordar falando em línguas estranhas, você sonha que você está orando, você sonha que está pregando, você sonha que está fazendo alguma coisa, você acorda falando em língua estranha. Você está dentro do culto, o culto está abençoado, está avivado, e você não aguenta, porque vai enchendo de tal proporção, que é igual a panela de pressão, ela tem que soltar, e o crente avivado, o crente pentecostal, o crente da Assembleia de Deus, quando a coisa enche demais, sabe o que ele fala? Língua estranha, porque o negócio tem que sair. Agora, se não é batizado no Espírito Santo, o que é que tem que sair? Porque a pressão é muito grande, o mover do Espírito Santo de Deus é muito grande, então tem que sair glória, tem que sair aleluia, tem que sair aleluia, tem que sair glória, tem que sair alguma coisa, sabe por quê, irmão? Nós temos que soltar, irmãos, senão vamos explodir. Mas nós estamos acostumando, E esse costume aí, isso aí não é humano não, irmãos. Essa mesmice não é humano não. É o inimigo tentando impedir você de estar na posição que você deve estar. É estratégia do inimigo fazer com que você fique encurvado, impossibilitado. Mas eu quero esperar de Jesus uma ordem aqui nessa noite. Que toda amarração, tudo que estiver impedindo aqui nessa noite, tudo que impede você de ser feliz na presença do Senhor, tudo que impede a sua casa de ser uma casa abençoada, desfrutando do gozo, da alegria, do casamento, dos filhos, tudo que a sua vida espiritual devia estar vivenciando e não está vivendo, nós vamos dar uma ordem hoje que sai e vai lá para o Flamboyant. Não vai para o Flamboyant não, né, pastor Paulo? Vai lá para o quinto dos infernos, vai voltar de onde ele veio, para a glória do nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele vai ter que voltar de onde ele veio. É espiritual. É espiritual, irmão. Quando Paulo fala que a nossa guerra não é física, ela é espiritual, entendam isso. Quando ele fala que a nossa armadura não é a armadura do soldado romano, do soldado do exército de Saul, as batalhas bélicas daquela época, ele está falando assim, irmão, a nossa armadura, ela é de Deus, ela é espiritual. A nossa guerra não é
sangue, a nossa guerra é contra o espiritual, é potestade do inferno, é principados, é tudo aquilo que é hostes espirituais da maldade, tudo aquilo, irmão, que é espiritual. Ele combate 24 horas para nos colocar encurvado, mas nessa noite nós vamos nos revestir do espiritual de Deus e vamos dar uma ordem para que saia em nome de Jesus Cristo e possamos estar em posição na presença de Jesus. Vocês já viram os cultos da sede aqui? Os cultos da sede aqui, todo culto é de libertação. É igual os cultos de Jesus, todo culto é de libertação, os de Jesus. Todo culto de Jesus é de libertação. Porque o ritmo é de libertação. Quando se ora, não se ora, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é que enxerga, o Senhor é que vê. Não, a gente ora em oração de libertação. Se a gente tiver que orar aqui pelas ofertas, a gente ora a oração de libertação, a oração de ousadia, de autoridade, a oração de convictos. Oração de certeza. Quando se prega com quem tem certeza do que está pregando, convicção da palavra. Então todo culto é de libertação. Quando vai cantar, viu cantando aqui hoje? Canta aqui na terça-feira igual canta no domingo. Igual canta no congresso. O culto aqui, independente se é de ensinamento, se é culto de campanha, se é culto de doutrina. Não, irmão, o culto é para adorar a Deus. O nosso louvor é adoração ao Senhor. Então nós colocamos o ritmo, o mesmo ritmo. Então se torna culto de libertação em todo culto. Porque aqui no culto de doutrina ora pelos enfermos, culto de doutrina ora pelo estado do país, ora pela libertação, ora por cura. No culto de escola dominical faz a oração da mesma forma. No culto de domingo a oração ela é existencial na vida da igreja, na mesma proporção. Jesus, ele fazia os cultos dele mais ou menos assim. O que era um culto de sinagoga, de ensinamento da lei, que a coisa, Jesus transformava em culto de milagres. Aquilo que seria para aquela mulher mais um culto. Aquilo que seria para a mulher mais uma reunião. Ela foi surpreendida. Sabe por que ela foi surpreendida? Vocês lembram quem estava lá no culto? Quem é que estava lá no culto? Essa é a diferença. Essa é a diferença. É a diferença. Jesus, ele faz a diferença. Aquilo que seria mais um sábado, aquilo que seria mais um cumprimento da obrigação da lei, a sinagoga, guardar o sábado, se transformou num milagre na vida daquela mulher. E hoje? E amanhã? E a semana que vem? E domingo? Sabe qual que é a nossa vantagem? Nós estamos na frente deles lá, da sinagoga. Porque todo culto existe a possibilidade. Sabe por quê? Porque todo culto Jesus está no nosso meio. Todo culto nosso é culto de possibilidades. Vai chegar a hora que você vai chegar aqui enfermo e vai voltar para casa curado, na sua hora. Vai chegar a hora que você carrega um problema na sua vida, tamanho que te acompanha há não sei quantos anos, talvez há 18, como aquela mulher, você vai embora com aquele problema solucionado por Jesus. Sabe por quê? É no culto. Mas uma coisa, ninguém pode dizer que não houve. Satanás teve que soltar aquela mulher. Ele teve que soltar. Sabe por quê? A unção de Deus
estava sobre a vida de Jesus. E na autoridade de Jesus, ele teve que sair, e que a mulher teve que ser curada. Sabe por quê? Porque o inimigo não resiste. Ele não resiste essa chama que está acesa aqui dentro, ele não resiste. Porque onde Jesus chega, o inimigo tem que sair. Eu não sei você, talvez é porque eu estou pregando e movimentando, eu não sei. Ou talvez a palavra seja, a palavra profética agora é comigo, a autoridade de Deus está sobre a minha vida em ministrar, mas eu não sei você que está só me ouvindo, mas eu aqui, eu me sinto aqui queimando, pegando fogo, o meu corpo está como que está pegando fogo. O pregador tem essa vantagem, né? Ele sai na frente nessas coisas, porque é o canal de Deus. Mas existe um mundo espiritual aqui, dominado pela presença de Jesus, de tal forma que nós vamos louvar, porque Jesus está entronizado no meio dos louvores. E eu vou fazer uma oração para encerrar a minha participação. E em pé, todos nós em pé. Você quer ser livre nessa noite? Quer ser livre? Sempre tem algo na nossa vida, irmão, que quer nos impedir que nós precisamos. Sempre tem. Nós podemos seguir Paulo, por que não? Nós podemos ser Paulo e Silas aqui nessa noite, sim ou não? Nós podemos misturar a oração com hinos. Nós podemos misturar a oração no louvor. Se você não conseguir louvar, se você não conhecer a letra, você vai começar a orar. Mas você vai orar como aquele que é livre ou quer ser livre. É mais ou menos assim, igual a irmã falou ali, glória a Deus, aleluia, mesmo com máscara, suou. Você vai orar como aquele que é livre, ou você vai orar querendo ser livre? Eu não sei, mas que assim nós vamos fazer, e Deus coloca em liberdade nessa noite, todo cativo que estiver neste lugar. Deus pode dar uma ordem no seu lar nessa noite, e você pode ter um lar totalmente transformado, mudado. Deus pode dar uma ordem a favor da sua vida ministerial, da sua vida espiritual, da sua vida conjugal, da sua vida financeira, da sua vida sentimental. Eu não sei o que te amarra, eu não sei o que te prende, mas essa noite eu tenho uma coisa, uma certeza de algo. Jesus, Ele está aqui, e aonde Jesus está, coisas maravilhosas demais acontecem. Vamos orar, querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus. Na autoridade do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu quero dar uma ordem neste lugar, nessa noite. Que tudo aquilo que amarra, Senhor, tudo aquilo que prende, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai soltar, Senhor, da vida, ó Deus, em qualquer área da nossa vida, Senhor, coloca, Senhor, coloca liberdade, porque hoje nós queremos nos posicionar, nós queremos nos endireitar na Tua presença, nós queremos, ó Deus amado, ó Deus, estar segundo a Tua vontade, porque é a ordem do Senhor para a nossa vida. Coloque liberdade nessa noite, coloque liberdade, liberdade, liberdade. Nós clamamos ao Senhor pela liberdade da igreja, nós clamamos ao Senhor por sermos livres.